E Jesus subiu para o barco para estar com eles. E o vento aquietou-se. E entre si, os discípulos ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos voltar à palavra, meus irmãos. Vamos ver se ainda conseguimos, se ainda dá para pregar um sermão. Tem de ser breve. Que semana, meus irmãos. É melhor eu nem falar mais nada, porque se começarmos a falar em algumas das coisas que nos passam pela cabeça numa semana destas, de facto não terminamos. Quero só ainda brevemente, eu sei que são muitos anúncios, mas não se esqueçam, 10 de junho vai ser o aniversário da nossa igreja. Segunda-feira vamos até Algés, vamos estar juntos a almoçar, se Deus permitir, com um tempo ainda melhor que o de hoje. Vamos orar, vamos pedir isso a Deus. Vai ser bom. Foi uma semana extraordinária. Nós não temos uma prática oficial em relação àquilo que eu vos vou contar, mas, Filipe, eu não resisto. Foi uma semana tão especial que começou na nossa igreja até com um pedido de casamento. Não é? Um pedido de casamento. Eu não sei se os irmãos sabem. Temos um pedido de casamento na nossa igreja. Não vai acontecer agora, já aconteceu agora. Há uma semana, é verdade. Então, nós não temos uma prática e não estou necessariamente a instituir isto como prática, apesar de seria uma bela prática, mas no final do culto, vocês têm de dar um abraço especial. Onde é que está a Isabel e onde é que está o Gonçalo? Levantem-se lá. Eu sei que o Gonçalo, então, adora quando toda a gente olha para ele. A Isabel e o Gonçalo são noivos, já pensaram nisso? Obrigado. E noivos de livre vontade. Hein? Podem ficar sentados. Foi muito bom. O Gonçalo teve a trabalhar arduamente, como muitos outros homens, na Conferência Sem Medo. Portanto, foi de facto uma semana única. Vamos até à palavra, porque a mensagem que eu vos quero pregar chama-se Coração Partido, para que se abra o ouvido. E rima, não é? Mas coração partido, para que se abra o ouvido. Nós estamos a estacionar brevemente no Evangelho de Marcos para, numa frase apenas, sublinharmos o papel fundamental da escuta na leitura da Palavra de Deus. É esse o slogan, o lema desta série de mensagens. Saber ouvir, o papel da escuta na leitura da Palavra de Deus. E neste caso, ao estacionarmos aqui no Evangelho de Marcos, nós estamos a olhar para a reação dos discípulos a 2 milagres. Os discípulos estão a olhar para 2 milagres, já vos vou falar mais acerca destes 2 milagres. E ao reagirem a estes 2 milagres de Jesus, a verdade é que, apesar de eles presenciarem o milagre, apesar de eles ouvirem Jesus, eles não estão a compreendê-lo. Por isso, o meu intuito nesta mensagem é mostrar que ouvir Jesus, compreender Jesus, só pode acontecer num coração partido. Se o nosso coração não se partir, a verdade é que nós não vamos compreender Jesus. Vamos orar, vamos invocar o nome dele uma vez mais para que isto possa acontecer na nossa vida. Querido Deus, nós uma vez mais invocamos o teu nome, tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, faz o milagre acontecer na nossa vida. E quando falamos em milagre, estamos a pensar num milagre específico, porque ele é sempre sobrenatural, porque ele depende sempre inteiramente de causas espirituais, depende sempre de ti, que é o milagre do nosso arrependimento, do reconhecimento que só tu és Deus. Por isso, guia-me e agora guia-nos a todos ao ouvirmos esta mensagem para que possamos acolher, para que a tua palavra se possa fazer em nós, que nós possamos escutá-la. Nós oramos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir o nosso Evangelho de Marcos, vocês já estão, podemos folheá-lo um pouco. Eu sei que para aqueles que estão na missão, na plantação da nova igreja, que a Lapa está a fazer em Algés, Marcos tem sido a nossa casa já desde há uns meses valentes. E por isso, aqueles irmãos que têm estado envolvidos em Algés, provavelmente podem recordar este texto um pouco melhor. Mas eu gostava de chamar a tua atenção
para uma característica do Evangelho de Marcos. Como nós temos uma relação muito forte na Igreja da Lapa com o Evangelho de Marcos, geralmente o Evangelho de Marcos é o texto bíblico que eu tenho usado com vários, e agora estou a pensar, com vários homens, vários jovens, para fazermos um caminho, se quisermos chamá-lo de discipulado, podemos chamar de discipulado. Estou a fazer com alguns deles. Portanto, lemos o Evangelho de Marcos juntos para compreendermos quem Jesus é. E uma das coisas que sempre se diz quando nós estamos a falar acerca do Evangelho de Marcos é que é a ação, atrás da ação. É só a ação no Evangelho de Marcos, porque a ação não para. E neste caso, para te contextualizares com aquilo que está a acontecer, logo a seguir a Jesus ter multiplicado pães e peixes, se tu recuares um pouco no capítulo 6, vais ver aí, a partir do verso 30, essa multiplicação dos pães e dos peixes tinha acabado de acontecer. Jesus tinha feito isto a favor de uma multidão que se tinha cercado. Ele continuamente tentava descansar e não conseguia. Então ele queria descanso da multidão, mas a multidão não dá descanso a Jesus. Então, para que essa multidão não passasse fome depois do tempo que passou a ouvir o nosso Senhor a ensinar, então ele multiplicou os pães e os peixes. Curiosamente, olha aí para o texto, no verso 45... Ele, depois deste acontecimento incrível, ele despede a multidão e os discípulos, faz com que os discípulos vão andando à frente dele, neste caso não é andando, é navegando. Ele manda a multidão para casa, verso 45, verso 46, estou a ler na tradução Almeida, século XXI. Depois de mandá-la para casa, foi para o monte orar. Então, depois deste grande acontecimento, deste grande milagre, Jesus foi para o monte orar. E quando decidiu ir finalmente ao encontro dos discípulos, ele tinha despachado os discípulos, ele queria ter o seu tempo de comunhão com Deus Pai. Então, como é que ele resolveu ir ao encontro dos discípulos? É Jesus. É a ação, é Jesus. Como é que ele decidiu ir ao encontro dos discípulos? O que é que o texto vos diz? Não é? Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, ele sozinho em terra, e Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, e foi ao encontro deles. Como é que ele pensou? Qual é o transporte que eu vou usar para ser rápido? Vou usar o meu próprio transporte. Ele é Jesus, então ele faz do mar o seu chão, e ele anda sobre o mar. Ele anda sobre o mar. Coloca-te no lugar dos discípulos. Tinhas acabado de ver um milagre incrível, a multiplicação dos pães e dos peixes, e logo de seguida vês Jesus andando sobre o mar. Mas há aqui alguns detalhes, porque dito assim, retira alguma da emoção. Olhem o verso 49. Eles, ao verem Jesus andar sobre o mar, eles pensavam que Jesus era o que é que diz o teu texto? Fantasma. Eles já apanharam poucos sustos, os discípulos, não é? Por exemplo, recua aí ao capítulo 5, só para ver como é que é a vida dos discípulos. Aliás, capítulo 4. Isto para as pessoas que vão à Algés, eu sei que já estão dentro do assunto. Final do capítulo 4, o que é que aconteceu? Jesus acalmou o quê? Uma tempestade. Portanto, já nem sequer era a primeira vez que havia confusão dentro da água. Eles estavam em pânico. Jesus acalmou a tempestade. No capítulo 5, logo de seguida, o que é que Jesus fez? Depois do terror vir na forma da tempestade no mar, o que é que aconteceu no início do capítulo 5? O terror veio em forma do endemoniado gadareno. Aqueles discípulos têm uma vida cardíaca complicada. Porque não é fácil, eles apanham grandes sustos. E agora, parece que Jesus gosta de assustar os discípulos, não é? Ele decidiu ir ter com eles andando sobre o mar. E olha aí o verso 50. Pois todos o viram e assustaram-se. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coração, sou eu, não temais. Isto continua a ler na tradução Almeida, século XXI, os 2 versos que nós lemos. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou. E os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si. Esta tradução não é a que eu prefiro, eu gosto mais da tradicional que nós lemos. Quais são os termos que vocês têm? Impressionados acho que é fraco. Assombrados. Nós temos uma amizade com a palavra assombrados. Já temos explorado a palavra assombrado. Afinal, então eles julgavam que era um fantasma e eles estavam assombrados e maravilhados. O maravilhados, uma vez mais, e quase sempre tu ouves isso quando a palavra maravilhado aparece na Bíblia, o maravilhado não é como nós hoje usamos. Estou maravilhado.
Hoje, quando nós usamos a palavra maravilhado, ela tem uma conotação só positiva. Mas o maravilhado significa estar combinado com o assombrado antes e significa que a pessoa fica fora de si. Quando é que foi a última vez que ficaste fora de ti? Passas por uma circunstância qualquer em que parece que precisas de te segurar a ti mesmo. É isso que está a acontecer, não é? E o que é que Jesus faz? E acalma o vento, que estava a dificultar a navegação. Mas olha aí, então subiu para junto deles no barco, o vento cessou, os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si, pois... E é interessante esta ligação porque é estranha. Ficaram impressionados, ficaram assombrados, ficaram maravilhados. Porquê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava ainda endurecido. É uma guinada no texto, porque parece que de repente não tem nada a ver. Como assim? Não, eles devem estar assim porque naturalmente apanharam um susto. Mas o texto não se quer concentrar na causa, que supostamente é a reação ao susto. O texto quer concentrar numa causa mais profunda, que não é apenas o susto. O texto quer concentrar-te na causa que nos diz que o problema deles é não estão a perceber quer aquela chegada inesperada de Jesus, como não estavam a entender o milagre que já tinha acontecido antes da multiplicação dos pães e dos peixes, porque o coração deles estava endurecido. Esta leitura quer fazer-nos pensar que passar ao lado de algumas das maravilhas que Jesus faz acontece por não termos o coração como deve ser. E vou deixar a frase aqui para ti, para pensares um pouco acerca dela. Porque isto aplica-se, sem dúvida, aos discípulos, naquela circunstância incrível, fora de série, mas também se aplica a nós, aqui, esta manhã. Portanto, vindo da leitura da palavra, uma das coisas que eu quero partilhar contigo é que tu podes te identificar com os discípulos, porque é possível para ti o mesmo que era possível para aqueles discípulos. É possível para ti passar ao lado de algumas maravilhas que Jesus faz. E quando isso acontece, acontece porquê? Porque o nosso coração não está no lugar certo. E a imagem que é usada aqui no verso 52 é a imagem de um coração estar endurecido. A imagem de um coração duro, ou até mesmo, em alguns contextos, já vamos ver isso, descrito como um coração de pedra, é uma imagem antiga na Bíblia. Não é a primeira vez que ela está a aparecer. Esta ideia não está a aparecer na Bíblia pela primeira vez. Ela é uma ideia antiga na Bíblia. Um dos momentos clássicos de coração duro no Velho Testamento acontece, por exemplo, quando na libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, pragas são feitas através de Moisés e ao faraó, que era o ditador daquele império, repetidamente se endurece o coração. Se tu fores lá a Êxodo 8, 15, não precisas de ir lá, mas é uma ideia que vai ser usada naquele grande choque, naquele grande embate entre o poder de Deus que queria livrar o povo de Israel, que era escravo no Egito, e o poder do faraó que queria manter o povo de Deus como escravo no Egito. Então, na altura, para se contar esta história, já se usa esta imagem do coração duro, do coração pesado. Porquê? Porque à medida que maravilhas e milagres acontecem, as 10 pragas do Egito, à medida que maravilhas e milagres acontecem para Deus libertar, através de Moisés, Israel do Egito, o faraó vai ficando com o coração cada vez mais duro, cada vez mais empedernido. Outra referência que nós podemos encontrar no Velho Testamento acerca de coração duro, aliás, fizemos questão de a ler. Já a lemos esta manhã, creio que foi o nosso irmão João Antunes que fez essa leitura, em Ezequiel. Quando, através do profeta Ezequiel, Deus diz que vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. É uma imagem bonita. É uma imagem que não elogia quem está a ouvir esta mensagem. Mas é uma imagem bonita. Porque era a imagem de que o próprio povo de Deus agora já não era o imperador, o déspota
Faraó. Agora era uma imagem aplicada ao próprio povo de Deus, que devia confiar em Deus. No entanto, estava numa circunstância tal em que Deus descreve o estado espiritual deles como: vocês têm um coração de pedra, mas eu vou dar-vos um coração de carne. Então esta imagem de Ezequiel também dá cor à história da ideia do coração duro que nós estamos a encontrar no Evangelho de Marcos. Esta dicotomia, o que é uma dicotomia? Quando tu fazes uma relação de oposto. Portanto, de um lado tens o coração de pedra, do outro lado tens um coração de carne. Esta dicotomia bíblica é intencional. Um coração de pedra é o que tem a pessoa que não sabe ouvir Deus, como o faraó que não queria ouvir Deus através de Moisés. E o coração que é de carne, o coração novo, é aquilo que tem a pessoa que ouve Deus. Tu encontras esta frase agora aqui. Esta dicotomia bíblica é intencional. O coração de pedra é o que tem a pessoa que não sabe ouvir Deus, e um coração novo, realmente de carne, é o que tem quem o ouve. Portanto, já havia uma história na revelação bíblica que jogava com esta ideia de corações duros e corações de carne. Estranhamente, os discípulos, no meio de 2 milagres de Jesus, são descritos como tendo um coração parecido com o coração do faraó. Já pensaste bem nisso? Não vamos deixar só os discípulos no lugar desconfortável. Porque se os discípulos têm um coração parecido com o coração do faraó, e se Ezequiel disse que o seu próprio povo, o próprio povo de Deus, estava a cair num coração endurecido, naturalmente o que eu desejo para ti esta manhã é que tu te calces nestas mesmas sandálias. E que possas pensar de que modo é que eu, se já coloquei a minha fé em Jesus, mesmo que sejas crente, mas de que modo é que eu, andando com Jesus, posso estar a viver com um coração parecido com o déspota faraó. Podemos acrescentar a esta dicotomia outro texto ainda no Velho Testamento. E este eu diria que é especialmente caro para a Igreja da Lapa, porque foi um texto que nós, em 2020, nos dedicámos a estudar. O primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Lembram-se? Eu acho que ficou na nossa história. Pelo menos na minha história ficou. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3... aquele texto, aquele capítulo que nos conta de Salomão pedir a Deus. O que é que Salomão pediu a Deus naquele sonho? O que é que Salomão pediu? Pediu riquezas, não foi? Ele queria era dinheiro. Não, ele não pediu riquezas. Ele queria poder. Não, ele não pediu poder. Ele queria mulheres. Não, ele não queria mulheres. Apesar de depois nós sabemos que algumas coisas, de facto, depois se afastaram do guião. O que é que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E quando nós estudamos esse texto em 2020, e tu podes ouvir essas mensagens, elas estão no site da nossa igreja e no YouTube, quando Salomão pediu um coração compreensivo, é uma das maneiras usadas para explicar aquilo que Salomão pediu a Deus, quando tu vais à palavra, já noutras ocasiões tenho partilhado isto convosco, um coração compreensivo, um coração sábio, na prática quer dizer um coração que ouve. Tanto que a palavra lá é sema, que está junto a chama ou shema, agora os estudantes do hebraico poderão pronunciar melhor do que eu, mas que é aquela palavra que nós conhecemos muitas vezes, o Shema Israel, ouve, ó Israel. Então, se tu pensares nesta dicotomia que a Bíblia já te apresenta, entre, por um lado, tu tens o coração duro quando não ouves a Deus. Por outro lado, tens um coração de carne renovado quando ouves a Deus. Tu podes-te ainda lembrar daquele coração que Salomão pediu a Deus, que é um coração que ouve. O que significa uma coisa interessante. Quando nós escolhemos o título para esta série de mensagens, Saber Ouvir, de alguma maneira estávamos a praticar uma redundância. Porquê? Porque não é na Bíblia possível saber sem ouvir, nem ouvir sem saber. Se na Bíblia compreender, como nós vimos no exemplo de Salomão, é ouvir Deus, por que é que será que este texto no Evangelho de Marcos coloca os discípulos que ouviam Jesus sem compreender os milagres pela dureza do coração deles? Esta é a pergunta que eu vos quero fazer. Se na Bíblia, tu já viste, se na Bíblia saber alguma coisa, ter uma sabedoria parecida com a de Salomão, significava ouvir. Portanto, há até uma redundância em saber ouvir. Porque saber na Bíblia é ouvir e ouvir é saber.
Então, se aqueles discípulos que estão com Jesus e que o ouvem têm uma bênção que nem tu nem eu temos, porque eles estiveram ao lado de Jesus, eles ouviram a voz de Jesus. Eu não vos quero colocar em grandes especulações, mas eu não sei se já pensaste nisso. Como é que será a voz de Jesus? Porque ele tem uma voz, como tu tens uma voz. Como é que será a voz de Jesus? A Bíblia não nos diz, mas aqueles discípulos tiveram a bênção de ouvir a voz de Jesus. Mas olha lá a contradição. Eles ouvem a voz de Jesus, no entanto, não compreendem os seus milagres e ficam, neste caso, com um coração endurecido. Deixa-me dizer-te, nos Evangelhos, naqueles textos que contam a história de Jesus, fica mais claro aquilo que no Velho Testamento era apenas implícito. Nos Evangelhos fica mais claro aquilo que nos Evangelhos era apenas implícito. E o que é isso? É que ouvir Jesus implica sempre que se parta o nosso coração. Sabes porquê é que aqueles discípulos não estão a conseguir compreender Jesus, mesmo quando audivelmente o escutam? Porque, de certo modo, eles estão a querer guardar o seu coração de se partir. Tu vais censurar os discípulos? Por um lado, eu não censuraria. Porquê? Porque grande parte dos momentos da nossa vida nós vivemos a tentar fazer a mesma coisa. A evitar que o nosso coração se parta, que o nosso coração se quebre. E é isso que, de alguma maneira, significa a impressão que os discípulos têm em relação àquilo que Jesus está a fazer. É isso que, de alguma maneira, significa a estranheza, a dificuldade que eles têm em relação ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É isso que significa a estranheza que eles sentem em relação ao facto de Jesus reivindicar um poder sobre todas as coisas. Percebe isto? Os discípulos presenciavam milagres. E esses milagres eram frequentemente visíveis no corpo das pessoas. Por exemplo, só no Evangelho de Marcos, ainda no primeiro capítulo, tu tens logo um milagre que é feito primeiro à sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Ainda antes de ter curado a sogra de Pedro, tinha expulsado demónios de alguém que estava na sinagoga. E depois de curar a sogra de Pedro, ainda vai curar um leproso. E depois no capítulo 2 vai continuar a curar, porque vai curar o paralítico que é levado pelos 4 amigos. Portanto, repara, se tu fosses discípulo de Jesus, tu já estavas acostumado a ver os milagres a acontecer no corpo das pessoas. E tu não vias só milagres a acontecer no corpo das pessoas, porque vias também milagres a acontecer nos próprios elementos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma um vento. Jesus multiplica pães. Jesus multiplica peixes. Aqueles discípulos são profissionais em ver maravilhas de Deus. Tu podes ser profissional a ver maravilhas de Deus. Mas isso não significa que o teu coração já foi quebrado como Deus quer que ele seja. E eu sei que pode parecer uma coisa pouco animadora, mas eu quero assegurar-te disso nesta manhã. Deus quer quebrar o teu coração. Porque ninguém consegue admitir que Jesus é quem precisa de nos salvar sem ter o coração partido. Os discípulos presenciavam milagres que eram visíveis no corpo das pessoas e nos elementos da natureza, mas eles impediam o milagre de acontecer no próprio coração deles. O nosso coração pode endurecer-se. O nosso coração pode ficar de pedra. Porque a própria história de Jesus nos testemunha que é possível ver milagres e resistir aos milagres. É curioso porque ainda agora, quando conversávamos com a Carol, ela falava um pouco do seu contexto. E falava também um pouco acerca disto. É tão fácil, às vezes, as pessoas poderem ser atraídas por grandes sinais, mas isso não é necessariamente um sinal de integridade. A ideia de integridade é uma ideia de inteireza do coração. Nós podemos viver a vida, a presenciar coisas fantásticas de Deus e isso não significar um milagre maior do nosso arrependimento. E voltamos ao assunto da semana passada.
Porque o milagre dos milagres não é necessariamente aquele que acontece no corpo, é o milagre que acontece no coração. É o dom do arrependimento, que já era o foco da pregação de João Batista e é agora a própria pregação em Jesus. Já te disse isso na semana passada. João era um anunciante, mas Jesus é o próprio anúncio. Logo, quando nós passamos pelo Evangelho de Mateus, como é que nós valorizamos o papel da escuta na leitura da Palavra de Deus? Através do arrependimento. Quando nós estacionamos em Marcos, como é que nós valorizamos o papel da escuta na Palavra de Deus? Através do arrependimento. O desafio ao estar na presença de Jesus é o nosso coração partir-se mesmo, como arrependimento pelo nosso pecado e a aceitação de Ele nos salvar como Messias que é. De coração partido, finalmente se abre o nosso ouvido. Encontras essa frase aí. Muitos de nós, sem consciência, resistimos a Jesus porque temos medo de que o nosso coração se parta. Deixa-me animar-te nesta manhã, a tu teres o teu coração partido. E não olhares para o teu coração partido como uma coisa negativa, mas olhares para o teu coração partido como aquilo que impede que ele continue de pedra. Deixa-me dizer, tu vais chorar muito no processo de seguir Jesus. Tu vais ficar em pânico no processo de seguir Jesus. Tu vais ficar assombrado, como a Bíblia nos diz, no processo de seguir Jesus. Tu vais ficar sem compreender no processo de seguir Jesus. Tu vais ficar à nora, que ainda por cima é, de facto, pelo que sei, uma expressão marítima, de navegação. Muitas vezes, quando nós seguimos Jesus, as coisas podem estar a acontecer fora, mas cá dentro nós estamos a resistir, estamos a endurecer o nosso coração. E ao pregar-te a palavra nesta manhã, o que eu gostaria de dizer é: não tenhas medo de que o Espírito Santo possa partir o teu coração. Não tenhas medo de dar um passo em frente em relação à tua fé, sabendo e bem que o teu coração vai ser partido nesse processo. Acredita, quando tu confias em Jesus, há problemas que vão surgir pelo facto de confiares em Jesus. Mas esses problemas também são uma testemunha de que o teu coração está a ser mudado. Uma das melhores bênçãos que um pastor tem é ouvir boas notícias das ovelhas que pertencem à igreja. Claro que sim. Mas também deixa-me animar-te esta manhã dizendo isso. Porque esse é também o meu privilégio, é também o privilégio do Filipe. Um dos maiores privilégios que um pastor tem é escutar as pessoas da igreja a falarem de coração partido. Ainda esta semana aconteceu, alguém me dizia uma coisa e partiu-me o coração. Neste caso, foi ele que me partiu o meu coração, ficámos os dois ali e eu emocionado à frente dele. Neste caso, a culpa foi deste irmão, porque ele disse uma coisa, partiu-me o meu coração, não era uma coisa má, mas eu pensava, é isto a vida da igreja? Ninguém planeou às 10 da manhã estar a chorar, a ouvir a outra pessoa, mas é a nossa vida de igreja. Mas eu sei que quanto mais o meu coração é partido, mais ele pode aguçar o ouvido para ouvir Jesus. Porque os discípulos tiveram o coração partido. Para terminar, pensa nisso. O processo destes discípulos terem o coração partido não foi um processo qualquer. Como tu sabes, há um auge do coração partido dos discípulos, que é na cruz. Que é um momento de profunda quê? Compreensão. Os discípulos, quando Jesus morreu, pensaram, espera aí, então agora já sabemos o que é que vai acontecer. Não. Quando Jesus morre, eles ficam em incompreensão total, até que Jesus ressuscita. Só depois vem compreensão. Mas pensa nisto. Esse foi o auge da vida deles enquanto discípulos. Eles tiveram de presenciar o absurdo total da morte de Jesus. Eles tiveram de presenciar uma crise de fé, se nós quisermos, podemos usar esta expressão, completa, de pensar, tudo isto serviu para nada. 3 anos jogados ao lixo. E então, diante da ressurreição, o que é que aconteceu? Diante da ressurreição, uma nova compreensão lhes foi dada. E por isso Jesus passou o resto dos 40 dias que ainda cá esteve, antes de ascender aos céus, a explicar, a apontar para a Bíblia. E aí, finalmente, os discípulos a juntarem as peças. Não há nada tão difícil como ter o coração partido, mas não há nada tão importante como ter o coração partido também. Deixa-me terminar com uma pergunta. Como é que tu vais responder? Em coração partido, ouvidos abertos a Cristo.
Não tenhas medo das lágrimas que vêm quando um coração se quebra. Porque é aquele coração que não se parte o segredo triste para nas maiores maravilhas não ouvirmos Jesus. Não tenhas medo de ter um coração partido. O problema é o coração que nunca se parte. Pode estar no meio dos maiores milagres e não ouve Jesus. Jesus quer chamar-nos a uma história muito melhor, que é aquela em que nós o ouvimos, mesmo que possamos chorar pelo coração partido que temos. É isso que também queremos celebrar nesta hora, comendo do pão, bebendo do vinho, porque assim anunciamos a morte do nosso Senhor, a sua ressurreição, até que Ele venha. Vamos preparar-nos para tomar a ceia. Senhor, que dia saboroso que nos tens dado hoje, Senhor, em que juntos podemos louvar, cantar, ouvir a Tua Palavra, Senhor. Nosso Deus, a nossa oração nesta hora é que, de facto, as nossas vidas sejam quebradas pelo Teu Espírito, para que, como ouvimos, ganhemos ouvidos renovados, que, de facto, ouvem a Tua Palavra, Senhor. Livra-nos de assistirmos a tanta coisa maravilhosa e permanecermos endurecidos, Senhor. Livra-nos disso. Mas antes, Senhor, nós pedimos que o verdadeiro milagre aconteça, em primeiro lugar, dentro de nós, Senhor. Que os nossos corações, as nossas vidas possam ser confrontadas diante da nossa insuficiência, diante do nosso pecado, diante da nossa necessidade de Ti, Senhor. Perdoa-nos quando, ao ignorarmos isso, corremos para tanto lado, Senhor, e perdemos-nos. Ó Senhor, junta-nos como ovelhas do Teu aprisco, Senhor. Nós confiamos no Teu Filho Jesus, Ele o verdadeiro pastor que deu a vida pelas Suas ovelhas. Nós lembramos isso agora à mesa, Senhor. O Seu corpo quebrado, o Seu sangue derramado, Senhor. Ó Senhor, e esta é a nossa certeza, a nossa convicção de que a nossa vitória veio por meio da derrota aparente do Senhor Jesus na morte. Mas sabemos que Ele não ficou morto, Ele ressurgiu. E por isso sabemos que há perdão para os nossos pecados, Senhor. Nós sustentamos-nos nesta verdade, no Teu Evangelho, Senhor. Pedindo, Senhor, que Tu possas cuidar de nós. Guia-nos ainda neste dia que queremos que seja um dia de descanso na Tua Palavra, descanso em Ti, Senhor. Ajuda-nos. Dá o descanso àqueles que ainda não têm, que não Te conhecem, que Tu possas suscitar essa fé e esse arrependimento, Senhor. Àqueles que já a têm, que já Te conhecem, Senhor, mas que porventura muitos de nós andamos distraídos, Senhor, e não conseguimos descansar devidamente ao Senhor. Traz essa paz às nossas vidas, Senhor. Recebam por isso também a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.